Rogamos para todos nós que aqui nos encontramos a paz do Mestre Jesus em nossos corações. Que nós a tenhamos e que possamos, em nossa vida de relação com os nossos semelhantes, viver, mas principalmente conviver, segundo as lições de amor do Mestre Nazaré. Que Ele nos abençoe. Nós trazemos um abraço fraterno do Centro Espírita Mansão do Divino Pastor, lá do Centenário. Ultimamente nós estamos numa casa, acomodados lá por caridade, lá da turma, porque o Centenário está consultado lá no centro da mensagem. Então nós estamos lá na casa de recuperação de benefícios auxílios de casa, graças à bondade da dona Irani, com a companheira muito conhecida, da Cláudia, sua filha, nós estamos lá. Né? Então a nossa casa de trabalho é a mansão do Divino Pastor. Nunca tínhamos vindo aqui na casa, mas no lar dos velhos São Bento algumas vezes, né? Lembramos com carinho do nosso querido amigo Tancredo, acho que vocês conhecem, é uma figura maravilhosa, né? Não sei que lugar que eu morri, mas que Deus o abençoe. Então nós atendemos um convite ao culpado, está ali, ó. A Claudinha, foi ela que me convocou para essa missão e como eu sei que aqui o salário espiritual é bem alto, eu não vou perder uma oportunidade dessa. Então nós vamos conversar um pouquinho na noite de hoje sobre alguns dos princípios básicos da doutrina espírita. Emmanuel diz que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Só que a gente tem que conhecer um pouquinho para fazer a divulgação de uma forma correta. Então a gente vai ver lá a existência de Deus, imortalidade da alma e espírito, reencarnação, evolução, esquecimento do passado, comunicação com os espíritos, mundos habitados e Jesus, modelo e guia de perfeição. Mas não fiquem assustados que a gente não vai levar umas 3 horas não, só umas 2 horas e meia. Então, a doutrina espírita ela trata de assuntos importantíssimos para a nossa caminhada, né? Dúvidas que o homem tem desde que colocou o pé aqui na face do planeta. Tá? Responde às verdades da vida, responde a questões fundamentais da nossa vida. Nós já estamos dentro do Espiritismo há alguns anos, e até hoje não teve nenhuma indagação que eu fizesse que a doutrina não respondesse de uma forma lógica e racional. Não é por conversa para boi dormir, não. Racionalidade, que a fé tem que ser raciocinada e encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então, questões que incomodam o homem desde que o mundo é mundo. Quem é você? Antes de nascer, o que você era? Depois da morte, o que você será? Por que você está nesse mundo? Por que você está nesse mundo? Desculpe. Por que umas pessoas sofrem mais do que outras? Por que alguns nascem cegos, ricos e outros pobres? Por que nascem ricos e outros pobres? Por que alguns cegos, aleijados, mutilados, loucos ao lado de criaturas saudáveis? E por que no mundo as dores superam as alegrias? Então vamos lá. Quem é você? Quem somos nós? Somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes. Simples porque nada tínhamos, ignorantes porque nada sabíamos, para chegarmos ao chamado reino dos céus que Jesus nos apresentou. E ainda disse que não está lá nem acolá, está dentro de nós. E o reino de Deus, ou o reino dos céus, nada mais é do que a nossa total depuração moral e espiritual, né? Nós chegaremos à condição de um espírito purificado e aí estaremos de posse do reino dos céus ou do reino de Deus. Antes de nascer, o que nós éramos? Ora, nós éramos um espírito desencarnado na verdadeira vida, que é um mundo espiritual. Aqui é a nossa escola, lá é a nossa casa. A nossa passagem por aqui é temporária, né? Depois da morte, o que você será? Ora, voltará a ser um espírito desencarnado, mais vivo do que nunca lá na verdadeira vida, pensando, sentindo e agindo como era como encarnado. Não vai perder a sua individualidade. Aí se alguém perguntar, como é que eu vou ser depois de morrer? Cara, vai ser igualzinho que é hoje em dia. Vai pensar, sentir, agir, você vai ter os mesmos gostos, enfim, não vai mudar em absolutamente nada. Você só vai perder o teu corpo físico.
porque nós somos uma individualidade. Não é a gente escuta as pessoas, o meu espírito. Não é o meu espírito, sou eu espírito. Uma individualidade. E nessa existência assumimos uma personalidade. Então a individualidade vai viver para sempre. É o espírito imortal criado por Deus, simples e ignorante. E a personalidade é a personalidade que vestimos de encarnação. Nessa eu sou Paulo, mas eu sou um espírito imortal. E as reencarnações são para nós, acompanhando a forma do teatro, como peças teatrais. Em cada encarnação, nós vestimos um personagem de acordo com as nossas necessidades de evolução. Porque a vida é uma só. As existências são muitas. Vivemos ora no plano físico, ora no plano espiritual. Por que nós estamos nesse mundo? Para evoluir para Deus em amor e sabedoria, que são as duas asas simbólicas que elevam o espírito a Deus. E a espiritualidade diz que a asa do amor ela tem um peso maior, ela é mais importante. Não é? Então nós temos que resgatar pelo amor ou pela dor as faltas do passado e preparar um futuro melhor. Nós estamos aqui para buscar a nossa evolução. Ninguém sofre para evoluir, nós temos que evoluir para parar de sofrer. Então a gente está aqui em função do passado que tivemos, representando essa peça teatral. Ao mesmo tempo que eu estou me quitando com as dívidas do passado, eu estou plantando para poder no futuro preparando minhas novas encarnações. Aí a gente toma conhecimento dessas verdades que a doutrina espírita traz para nós, o nosso comportamento muda. Gente, André Luiz diz que tem 2 horas de doutrina espírita, isso mesmo, 2 horas. Já tem uma responsabilidade maior do que a grande maioria das pessoas que têm um desconhecimento das realidades espirituais muito grande. Peraí, deixa eu me acertar aqui. Tá? Por que umas pessoas sofrem mais do que outras? Em função do passado culpado. Normalmente, as criaturas mais endividadas com as leis de Deus, elas passam por mais dificuldades. Se a gente for lá no capítulo 5 do Evangelho, você vai ter lá as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Mas aí a gente costuma jogar sempre a culpa no passado, Mas às vezes, a grande maioria das dores que se apresentam na nossa vida está ligada ao presente, Os excessos que cometemos, enfim, as falhas morais que praticamos. Nós, às vezes, não tem muito a ver com o passado. Por que alguns nascem ricos e outros pobres? De acordo com o aproveitamento das oportunidades concedidas por Deus em vidas passadas. O companheiro foi rico no passado, mas ele não fez bom uso da riqueza, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser rico novamente para malbaratar os valores que Deus colocou nas suas mãos? Não. Ele vai vir pobre, para ele valorizar a oportunidade dos bens materiais que ele teve em mãos e não conseguiu levar a bom termo. A espiritualidade diz que são 3 grandes dificuldades que o espírito encarnado passa: riqueza, beleza e sabedoria. Por que riqueza? Porque o cidadão reencarna no seio de uma família de posses ou adquire a riqueza, não é para ele se encher de egoísmo e cada vez querer mais, como infelizmente acontece. Ele vem rico para ele fazer da riqueza que ele possui um polo de benefícios para a coletividade onde estiver inserido, entende? Se ele tiver uma empresa, ser um bom empresário, pagar bons salários, gerar um progresso naquela localidade, mas aí o que acontece? O egoísmo fala mais alto e ele, quanto mais ele tem, mais ele quer. Tá? A beleza. Lembre-se que nós falamos que é difícil, não é impossível. A espiritualidade diz que um jovem ou uma jovem muito bonito ou muito bonito se torna difícil resistir ao assédio do sexo oposto. Difícil, mas não impossível. E a sabedoria, mais ou menos, também como a riqueza. A criatura reencarna com o dom de adquirir conhecimento, mas é para guardar no que precisa. O conhecimento guardado não tem valor nenhum, Você vai colocar a lua debaixo do alqueire, não vai adiantar nada. É para você transmitir, passar aos companheiros que necessitam adquirir conhecimento. Aí o quê?
O orgulho, o egoísmo fala mais alto e a gente se prende dentro de uma vez. Por que alguns cegos, aleijados, mutilados, loucos e outros saudáveis? Por faltas e acertos praticados em vidas passadas. Nós construímos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Deus não castiga nem premia. Gente, Deus cria suas leis. Aí a turma diz assim, as leis de Deus estão na nossa consciência, se esquecendo que são dois grandes grupos das leis de Deus. As leis de Deus que estão na nossa consciência são as leis morais, que regulam o nosso interior, a nossa forma de pensar e de agir. Mas existem as leis naturais, físicas, químicas, matemáticas, biológicas, que regulam a vida no universo. Essas leis químicas, físicas, biológicas e matemáticas são as mesmas nos grandes planetas da casa do Pai ou numa gota d'água no grão de areia, as mesmas coisas, né? Então, as leis naturais regulam o nosso ambiente exterior. E ele fala também que, como fala, Deus não castiga. Jesus tem uma frase no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 8 e 9, que ele diz assim: e se a tua mão for motivo de escândalo, ou o teu olho for motivo de escândalo, arranque-o e lance-o fora antes de entrar na vida. É o quê? As mutilações que a gente vê por aí, não é? Não vamos esquecer que aquela criança que nasce com um defeito físico, ele é um espírito imortal, muitas das vezes mais velho do que os próprios pais. Então Deus não castigou, ele fez alguma coisa para que aquela situação passageira lhe fosse necessária. Porque se assim não fosse, companheiros há que acreditam que a alma ou o espírito é criado no justo tempo do corpo, né? Alma zerinha, corpo zerinho. Se fosse assim, o que iria justificar uma criança nascer cega? Qual o critério que Deus usaria? Então ele não castiga nem premia. O espírito faz uma intervenção indébita nas leis de amor criadas por Deus, e ele cria para ele uma necessidade de reparação. Nós poderíamos reparar as nossas faltas por amor. A gente consegue amar? Então vai pela dor. O Chico dizia que para a gente evoluir tem que desidratar, ou pelo suor do trabalho, ou pelas lágrimas da dor. Muito bem. No mundo, por que no mundo as dores superam as alegrias? A gente precisa entender que a Terra é um mundo de ordem inferior. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dividiu os mundos habitados em 5 grandes categorias, a saber que são mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, ditosos ou felizes e celestiais. Então a gente é criado simples e ignorante. À medida que o espírito vai evoluindo, crescendo em amor e em sabedoria, em sentimentos e intelectualidade, ele vai tendo condições de habitar esses mundos. Então aquela famosa escala espírita, né? Nós somos da terceira ordem, faz com que o espírito chegue até a pureza espiritual, está diretamente ligado às casas planetárias que habitamos, está entendendo? Um espírito recém-saído das mãos de Deus, ele vai encarnar no mundo primitivo, como era a Terra na idade da Terra. E ele evoluiu um pouquinho, mas ele veio com mundo de expiações e provas e assim por diante. Então a Terra é mundo de expiações e provas, morada de espíritos moralmente atrasados e endividados com as leis de amor criadas por Deus. Tudo tem a sua razão de ser. Nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos no passado. Nós semeamos no passado. E nós vamos colher no futuro o que estivemos semeando hoje. É todo o processo de continuidade. O Dr. Bezerra de Menezes diz que as leis de Deus são sim de justiça, mas a justiça de Deus se chama amor. A espiritualidade diz que o temporal desse, aproveitando o gancho, tem uma finalidade sublime. Sabe qual é? Limpar a atmosfera das nossas vibrações inferiores, motivadas pela falta de amor. Aí você diz assim, poxa, depois que cai uma chuva forte, a gente respira bem, o ar fica leve, e fica mesmo.
eles dão o nome de miasmas pestilenciais. Eu fico desejando aquilo, ele desgraçado, ele vai me pagar. A gente, quando pensa plasma, fica no ar. Isso causa doença, um nome que a ciência e a medicina atual ainda não descobriram. E aí, quando fica uma coisa muito insuportável, Papai do Céu, os espíritos, né, os elementais que cuidam da natureza, mandam assim, descarga elétrica, temporal, né? É uma pena que às vezes traz algum tipo de dificuldade para as pessoas, mas tudo tem a sua razão de ser. O arquiteto sideral não fez nada por acaso desse valor. Então, gente, o Chico também conta uma história muito interessante, tá? Que a gente está falando aqui de doutrina espírita, mas todas as religiões são importantes. Então, falando sobre isso, ele diz assim, ó, que nós temos que comprar a nossa passagem para o céu, né? Simbolicamente falando. Aí ele diz que a passagem para o céu a gente pode comprar um monte de guichê, tem vários guichês para comprar a tal passagem para o céu. Tem o guichê protestante, católico, muçulmano, espírita, budista, umbandista. Os guichês são as religiões para a gente comprar a passagem. São muitos guichês, mas a moeda para a gente comprar a passagem é uma só em qualquer guichê. É a caridade, é a prática do bem. E falando em prática do bem, uma sublime missionária, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa ela era albanesa por nascimento. Ela vai para a Índia, Calcutá, uma jovem, dar aulas de inglês aos jovens da burguesia indiana. E aí ela, fazendo uma viagem de trem, ela vê aquela dor, aquele sofrimento e se dedica então a cuidar das pessoas no meio da rua. Ela cria a ordem das missionárias da caridade. Já viram aquelas filhas com uma roupa branca e uma lista azul assim atravessada? Elas são freiras e não vivem enclausuradas, elas estão no meio da rua atendendo as necessidades. Um belo dia a Madre Teresa passa perto de um monte de lixo e ela vê um cidadão caído no meio do lixo, um mendigo, o corpo dele era chaga ferida da cabeça aos pés. Aí ela pega ele com muito carinho, leva lá para o seu, não vou nem dizer convento, mas vamos imaginar que fosse um convento. Leva para cuidar dele e cuida dele com muito carinho. Aí ele vira-se para ela e fala assim: olha, eu sei que eu vou morrer logo. Eu queria saber o seu nome. E ela diz: meu nome é Teresa. Qual é a sua religião? Aí ela diz: a minha religião é o amor. E qual é o seu Deus? Meu Deus é você. Né? Olha a grandeza de Madre Teresa. Então vamos lá. Agora é que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os princípios da doutrina espírita. Primeiro princípio, primeira ideia, existência de Deus. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? Se fosse qualquer um de nós, ia perguntar o quê? Quem é Deus? Aí a gente iria humanizar, personalizar, restringir a figura do Criador. Ele pergunta: que é Deus? E os Espíritos definem Deus com uma frase: Deus, todo mundo conhece, né? É a inteligência suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas, né? Eu tenho um genro, eu adoro contar isso, eu não tenho um genro, eu tenho um filho, que eu adoro aquele menino, ele é maravilhoso, as minhas noras também, mas eu não sei porquê, o meu xodó é com Lula. E ele se diz ateu. Mas começou a pandemia, a gente arrumou um negócio lá para distribuir bolsas, ele arrecadava mantimento, saía para entregar, e o cara é ateu, se diz ateu. Cara, o ateu fazendo bem é melhor do que um cristão que não faz nada para ninguém. Aí a gente estava uma vez na sala lá de casa, e o acaso não existe, eu tinha olhado isso naquele dia. Ele virou para mim e falou assim: seu Paulo, o senhor fala tanto em Deus, como é que o senhor pode provar que Deus existe? Eu falei: Lucas, Allan Kardec, na questão número 4 do Livro dos Espíritos, teve esse cuidado. Aonde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Aí os Espíritos disseram assim: num axioma, numa lei científica numa lei científica que aplicai às vossas ciências.
Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Nós fazemos um trabalho, eu e a minha esposa, num orfanato que tinha ali na Vila Rosário, no Lar de Maria Dolores e Vermelho. Tem uma escola ali em frente, né? Aquela rua que entra, tinha uma fábrica Salix, um negócio assim, que até fechou. Ali existia um orfanato, um trabalho muito bonito, que a companheira Dona Eli Rezende, que Deus abençoe, ela morava com as crianças lá. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de conhecer. Infelizmente, a instituição fechou. E aí a gente dava aula de evangelização. E a aula de evangelização é profilaxia espiritual. A reunião de obsessão é atendimento emergencial, né? Mas uma criança que é evangelizada, dificilmente ela vai se tornar um obsessor mais tarde, ou encarnado ou desencarnado. A pessoa pensa que só tem obsessor desencarnado, mas tem encarnado também. Aí, para falar de Deus, nós usávamos o seguinte exemplo. Me diz essa mesa aqui, quem foi que construiu? Porque tudo que existe ou é obra do homem ou é obra de Deus. Essa mesa aqui, quem construiu? Foi Deus ou foi o homem? Foi o homem, tio. Tá bom, mas essa mesa aqui é feita de quê? De madeira, tio. E a madeira vem da onde? Da árvore, tio. E quem criou a árvore? Foi o homem ou foi Deus? E a gente chegava remontando a ideia de Deus. Então, Deus existe, é a origem e é o fim de tudo. Existe uma poesia do Castro Alves chamada Marcha, e é muito grande a mesa. Eu só consigo decorar a primeira estrofe. Ele diz assim, ó: há mistérios peregrinos dos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Das mãos do Criador saímos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, Kardec define os atributos de Deus, né? Ali, gente, ele colocou todos, não, porque não tem nem como a gente relacionar. Ele colocou ali tudo o que Deus não pode deixar de ser, senão não seria Deus. Eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberano, justo e bom. Se lhe tirarem um desses atributos, ele deixa de ser Deus. Mas tem muito mais, né? Então, gente, Jesus nos apresentou Deus como sendo um Pai, né? Deus é o Pai nosso. Ora, se Deus é o Pai nosso, Ele é Deus de todo mundo, Ele é Deus de toda a humanidade. Se Deus é nosso Pai de toda a humanidade, nós somos irmãos. É a conclusão lógica que se chega. Então, nós todos formamos a grande família universal dos filhos de Deus. Deveríamos tratar com fraternidade, com igualdade. A gente vê esses absurdos acontecendo, né? Essa guerra na faixa de Gaza. Gente, a faixa de Gaza, ela tem 10 quilômetros de largura por 42 de extensão. É um negócio pequenininho. 2 milhões e 200 mil pessoas vivendo ali, sendo bombardeadas de noite direto, morrendo um monte de gente, né? E as pessoas se omitindo. Quando surge um líder corajoso que aponta, todo mundo fica contra o cara. Mas tem sim. Pode ser carnificina, pode ser matança, pode ser genocídio, o nome de Deus. Eu estava dizendo que em 100 dias eu perdi a conta. Morreram não sei quantas crianças, era uma média de 100 crianças por dia. Crianças! Isso é um absurdo, isso é uma coisa no mundo que nos acolhe. Isso é fruto da intervenção humana, não é? Porque nós devemos seguir as leis de Deus para evoluir, para ser feliz, não é? Buscar seguir as leis de amor de Deus, porque Deus é a suprema perfeição. Imortalidade da alma ou do espírito. Vocês sabiam que para o Espiritismo a morte existe, mas os mortos não. Eu falo, agora que complicou. A morte existe como rompimento dos laços que nos prendem ao corpo físico e nos torna aqui encarnados. Não é? A morte existe. Monteiro Lobato, ele era espírita, eu acho seguindo. Ele definia a morte como mudança de estado físico, de sólido para gasoso, né? Mas os mortos,
como assim, criaturas que deixaram de existir, não existe, não é? Existe o fenômeno da desencarnação. Deus, aliás, somos espíritos imortais. Falamos que quando o corpo físico morre, o espírito volta ao plano espiritual sem perder a sua individualidade. Todos somos filhos de Deus. Como espíritos já existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física. Então, o que a gente tem que fazer para a gente conquistar uma boa acolhida no mundo espiritual? Nosso lar é o céu dos espíritas, né? Todo mundo, né, quer desencarnar e ir para o nosso lar. Eu tenho um amigo que diz assim: rapaz, mas se a gente for para o umbral, vai ter tanta gente conhecida lá. O umbral é as zonas inferiores, né, do mundo espiritual. Então, gente, nós precisamos viver no bem, fazer o bem, para a gente ter uma boa acolhida no plano espiritual. Ainda hoje, eu conversando com a amiga, estava falando para ele que Deus não sabe que nós não temos condições de dar muitos salvos. Vai esperar que o Paulo vire santo de hoje para amanhã? Eu vou continuar com as outras. Mas o que a espiritualidade espera de nós é que nós busquemos fazer o melhor aonde nós estivermos, cumprir deveres e obrigações da melhor forma possível, não prejudicar ninguém, honestos e cumpridores dos nossos deveres, dando a César o que é de César, o que é de Deus, enfim, uma vida que a gente deite a cabeça do nosso travesseiro para dormir, e o melhor travesseiro que existe para dormir é o quê? A consciência tranquila, né? Te torna ali tranquilo, não perdoa ninguém. É isso. A gente vai desencarnar para ter uma boa acolhida no mundo espiritual, né? Reencarnação. Eu tenho muitos amigos protestantes. Tenho um amigo meu de infância, queridíssimo. Ele se tornou protestante só tem muito tempo, e eu espírito. E aí debati, ele achou que eu estava perdido, né? No inferno, a gente conversava muito. Aí ele falou para mim assim: Paulo, a única coisa que eu não aceito dentro do espiritismo são duas coisas. E não é só ele não, a maioria dos companheiros protestantes pensam assim: quem se diz adversário do espiritismo, eles batem em duas pedras: reencarnação e o diálogo com os mortos, conversar com os mortos. Mas a gente vê que no Novo Testamento, até no Velho, tem muitas passagens de comunicação com os mortos. Que lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 11, Moisés proibiu. Mas o Moisés ele não podia dizer assim: olha só, eu não quero que vocês conversem com os mortos. Porque não se consegue você proibir algo que não existe. Se ele proibiu, é porque existia. Existia de uma forma muito inferior, muito rasteira. As pessoas consultavam as pitonisas, os médicos da época, para saber coisas pueris, com quem eu vou casar, eu vou ficar rico, aquelas besteiras. Hoje em dia ainda tem isso por aí. Fazer o quê? Então foi isso que ele proibiu. Mas aí ele fala assim: eu não quero que vocês consultem os mortos. O pessoal ia obedecer? É claro que não. Deus não quer que vocês consultem os mortos. Aí é Deus, diferente. Então, tem uma passagem lá eu fui mal com ele dessa. Mateus 17, pode olhar em casa lá. Ele estava com a Bíblia na mão. Eu falei: Eliseu, pega aí Mateus 17, entendeu? Começa a ler em voz alta, aquela passagem da transfiguração. Então, Mateus assim: Jesus, acompanhado de Pedro e os irmãos Tiago, João, subiram ao monte Tabor, e Jesus se resplandeceu como uma bola de luz, e aí apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Eu falei: vem cá, ao tempo de Jesus, Moisés e Elias estavam vivos ou estavam mortos? Aí coçou a cabeça e começou: estavam mortos. É pecado conversar com mortos? Não, é pecado. Jesus pecou. Não, mas Jesus não peca. Chega uma conclusão: ou Jesus pecou ou não é pecado. É muito mais fácil a gente entender que não é pecado. Jesus não peca, é o Espírito perfeito. E a passagem da reencarnação, lá em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17, Jesus junto aos apóstolos pergunta assim: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Ele queria saber o que o pessoal estava pensando a respeito dele lá, o povo. Os discípulos viviam lá, misturados no meio do povo.
Aí lhe disseram, uns dizem que és João Batista, ou que Elias, ou que Jeremias, ou um dos profetas redividos. Aí eu falei, tira redivido e bota reencarnado, mudou alguma coisa? Primeiro mandamento da lei de Deus. Eu sou o Senhor de Deus que te livrei da escravidão, do Egito, é grande. Lá perto do final ele diz assim, eu sou Deus zeloso que puna a iniquidade, a maldade dos pais na terceira e quarta geração. Gente, isso é uma ideia de reencarnação e é fácil de entender. Ele diz que Deus pune a maldade na terceira e na quarta geração e seguinte. Vamos lá? Eu, primeira geração, tá? Meu filho, segunda. Eu não posso reencarnar como meu filho, que fui eu que gerei ele. Na terceira já é meu neto, o filho do meu filho. Eu não posso voltar? Se eu tiver desencarnado cedo, é claro. Eu não posso voltar na quarta geração como neto do meu filho, meu bisneto? Claro. E as seguintes, está ou não está aí a ideia da reencarnação? Só que em algumas traduções, eles tiraram o na e colocaram o até. Aí Deus virou um morto, e o pai erra, até o bisneto vai pagar pelo erro do pai. Ninguém paga sem dever, tá, gente? Como entender o mundo sem a reencarnação? A ciência humana já provou a reencarnação. Se faz regressão de memória através de hipnose, isso é muito comum acontecer, é filmado, gravado. Aí pergunta, e a pessoa hipnotizada não mente. Qual o teu nome? Fulano de tal. Qual é o ano que tu está vivendo? 1730, sei lá. E qual é a cidade? Aquilo é tudo gravado. Aí depois eles vão lá naquele local, no cartório de pessoas naturais, a pessoa dá o nome dele completo, o nome dos pais, vão lá pesquisar realmente naquele ano, tinha lá o cidadão, nome do pai, nome da mãe. É verdade ou não é? O Chico Xavier, quando recebia a mensagem dos espíritos, e o espírito assinava, sabiam disso? Pegava a mensagem do morto, levava no cartório onde o morto tinha a firma, o tabelião reconhecia a firma. É prova da reencarnação, da continuidade da vida, não é? Todas as religiões na Terra, tradicionais, elas são reencarnacionistas. Menos o catolicismo e as correntes protestantes. Por quê? Porque até o ano de 553, o segundo concílio de Constantinopla, a religião católica era reencarnacionista. Se vocês colocarem no Google lá, Teodora de Bizâncio e a reencarnação, vocês vão ver o que eu estou falando, estudar que eu não tenho. O que aconteceu? Naquela época, o imperador Justiniano, e naquela época o Império Romano mandava na igreja, na verdade era essa, ele vai para Bizâncio em guerra e ele se apaixona por Teodora, que era uma prostituta, mas era uma mulher muito linda, e o imperador desaba quando vê aquela mulher, ele fica terrivelmente apaixonado pelaquela criatura, aí ele traz ela e guinda ela de prostituta à imperatriz. Aí ela, para não ser desmascarada, ela manda matar 50 pessoas ex-colegas de profissão lá em Bizâncio. Então ela tinha um medo danado de ser responsabilizada no futuro pelos assassinatos que ela cometeu. Aí ela teve a brilhante ideia de pedir ao imperador para obrigar ao Papa Virgílio I para tirar a ideia da reencarnação de dentro dos ensinamentos católicos. E detalhe, todos os bispos do concílio foram ao contrário, mas a ordem do imperador tinha que ser cumprida. Aí retiraram-se. O tempo foi passando, chegou em 1517, o padre alemão Martinho Lutero rompe com a igreja, forma as correntes protestantes, trazendo dentro dos seus Deus a não aceitação da reencarnação. Mas as outras religiões, todas são reencarnacionistas, judaísmo, hinduísmo, islamismo, enfim, todos, menos essas duas, né? Gente, eu quero saber até que hora que isso. Até 8? Vou ter que cortar muito então. Vamos seguir então. De reencarnação, então não vou nem falar mais. O objetivo da reencarnação. Questão 167 do Livro dos Espíritos. A resposta dos espíritos superiores à pergunta de Kardec. Qual o objetivo da reencarnação?
melhora a individual do espírito e melhora a coletiva da humanidade. Claro, com as reencarnações a gente vai se melhorando. E aí, quando a criatura deixa de fazer o mal, vai ser menos uma fazendo o mal, mais uma fazendo o bem. Ela vai se estar se melhorando e ajudando a coletividade, aonde ela estiver inserida, a se melhorar também. Não é isso? Aptidões, provas da reencarnação, aptidões que trazemos. Uma vez eu fui fazer um exame periódico numa empresa que eu trabalhava, e aí eu sofri uma vez há muito tempo um acidente, até uma filhota nossa que acabou desencarnando num acidente de automóvel, e a doutora tem uma fratura de externa, a doutora me examinando, o que é isso aqui? Eu expliquei a ela virou para mim e falou assim, meu filho, isso aí só Kardec explica. Aí eu abri aquele sorrisão de orelha a orelha, porque a senhora é espírita, ela sou, eu tive que me tornar espírita. Aí contou a história. Meu filho na época tinha 4 anos, ele era hiperativo. Eu sou médico. Aí eu levava nos pediatras, os pediatras diziam assim, não dá um tizinho para ele, ficar mais quietinho. Mas tu acha que eu, sendo médico, eu vou adotar o meu filho? Claro que não. Então eu vivia a luta por aquilo e era muito agitado. Aí passando um belo dia, numa loja de brinquedos, ela falou lá no Largo de São Francisco, isso tem muito tempo, até imagino onde era. Ela viu uma dessas pianolas de brinquedos, sabe? Deus leva até tem. Aí comprou, pensou, a música acalma os animais, de repente acalma o menino lá, né? Quem sabe? Levou, botou no chão, chamou o menino, ele veio, sentou, ela falou, ele sentou e tocou Mozart. Aí eu não conheço música dele, ele tocou Mozart. Aí algum tempo depois eu comprei um violãozinho para ele pegou o violão e tocou. Hoje em dia é música da melhor qualidade, fica aí acompanhando os artigos, enfim. São as aptidões que nós trazemos. Outra coisa importante que prova a existência da reencarnação, quem tem mais de um filho aí sabe disso, são os filhos diferentes entre si. Você dá a mesma educação, a mesma alimentação, isso, as mesmas orientações, o que eu faço pelo filho, eu faço pelo outro. Estava mais justo. Aí nós por que os bichinhos são tão diferentes? Porque são espíritos imortais em estágios evolutivos diferenciados. Então nessa encarnação eles estão tendo uma criação muito parecida uma com a outra, mas em passado. Não é? São 4 grandes elementos que moldam o caráter de uma criatura humana. A sua bagagem espiritual, o meio ambiente onde ela está inserida, as orientações da mãe e do pai, principalmente da mãe. Porque as orientações dos pais, se forem atentos, eles podem trabalhar o caráter negativo, violento, a índole, né? Os vícios e erros que aquele espírito traz lá do passado arquivado da sua consciência espiritual, pode trabalhar e ir melhorando, e podem também neutralizar a influência negativa do meio ambiente, que infelizmente existe, quando o espírito encontra paz e se preocupam com o seu crescimento. Evolução. Nós estamos aqui para evoluir. No livro Nosso Lar, vou até pegar o livro, tem uma mensagem de André Luiz, logo no início, que é muito conhecida. Em nossa jornada evolutiva como espíritos imortais a caminho da luz, uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Aí André Luiz questiona: quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitaremos ainda para evoluir e nos tornarmos espíritos? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas, ou seja, posição definitiva depois de morrer. Se foi bonzinho, vai para o céu; se for malzinho, vai para o inferno após o término dessa vida física que levamos. Então, em função de um curto espaço de tempo, 50, 60, 70, 150 anos, nem existe uma pessoa que fique encarnada há 150 anos. Ao fim de um curto espaço de tempo, você vai definir para onde tu vai a tua eternidade. Então, tu parte de um negócio extremamente pequeno para um negócio imenso. Eu venho para cá, fico 70 anos, vou fazer agora, né, com a graça de Deus, encarnado, volto para o mundo espiritual, aí eu vou para o céu ou para o inferno.
E o inferno tem aquela ideia do fogo que queima sem consumir. Já pensaram nisso? Rapaz, se Deus criasse isso, ele seria um monstro, ele seria Deus. Quem criou isso foi a igreja tradicional, oficial, na época medieval, que eles queriam vender as indulgências. Sabe o que é indulgência? O cara comprar lá um lugarzinho dentro do céu, um lotezinho no céu dele lá. Então ele paga a igreja lá para ele garantir que ele vai para o céu quando desencarnar. Só que a gente sabe que não é isso que acontece. Mas aí eles tinham que atemorizar. Aí eles criaram a ideia do inferno, do fogo que queima sem consumir. Por quê? Porque a queimadura, gente, é uma dor que dói a beça por muito tempo. Você queima a ponta do dedo, as senhoras que cozinham, né? Queima a ponta do dedo, aquela dorzinha chata que fica ali um tempão, né? Aí imagine o cara sofrer a dor da queimadura no corpo todo, eternamente. Meu Deus do céu, isso é uma tortura, então. E a ideia do céu também de ociosidade, o cara leva uma vida ativa, fazendo bem, ajudando, sendo prestativo, correndo para lá, correndo para cá, e desencarna, vai morar numa nuvenzinha, escutando os anjos tocar arma. Essa é a ideia que eles fazem. Aquela monotonia constante, a pessoa não vai se sentir bem lá, não é isso? Então, gente, isso demonstra que é o quê? Profunda imaturidade espiritual e falta de confiança no amor de Deus, tá? Porque a vida na Terra é sempre uma oportunidade de reajustamento no caminho do bem. A cada reencarnação nós vamos evoluindo um pouquinho mais, tá? Adquirindo virtudes e nos livrando dos vícios. Aí o nosso querido Emmanuel diz, são duas coisas difíceis, a gente adquirir virtudes e se libertar dos vícios. Mas Emmanuel diz que é muito mais difícil você se libertar do vício do que adquirir uma virtude. Com disciplina você consegue adquirir uma virtude. Eu estou muito impaciente, vou começar a me vigiar, né? Vigiar e orar, como Jesus recomendou, para tentar controlar a minha impaciência, e a gente vai exercitando. Mas o vício está dentro da gente por milênios, N reencarnações. Então é uma coisa que instintivamente a gente faz sem perceber. Outro dia eu vi a minha filha, já tem algum tempo, já está casada, ela era uma mocinha, aí eu vi ela no quarto falando para a mãe assim, mas o meu pai tá chato pra caramba, e eu lá de fora eu escutei, né? Aí eu fiquei pensando lá, ela não falou isso à toa, né? Aí eu fiz aquele balanço de consciência, realmente eu devo estar uma mala, né? Porque a turma de casa aqui conhece a gente bem. Eu não gosto muito de falar na frente da minha esposa, não. Sabe por quê? Uma vez ela falou para mim assim, rapaz, lá no centro tu é um santo, chega em casa tu é uma peste, não dá para te entender. Está comigo há um tempo uma pessoa que mais me conhece, por mais me conhecer, que mais puxa de orelha, eu até meu orelhudo por causa disso. Então, gente, essas dificuldades que a gente tem que buscar para se melhorar. Acelerar um pouquinho, esquecimento do passado. Já me perguntaram várias vezes, gente, se eu já vivi antes, por que eu não lembro? Graças a Deus, tu não lembra, cara. Tu hoje em dia tem um modelo de perfeição a seguir, né? Jesus nem nada, né, cara? Tudo deixa a desejar ou não deixa? Muito. Imagina você 300, 500 anos atrás, se a gente está crescendo para Deus. Por que tu vai querer lembrar de coisa ruim que tu era no passado? E outra coisa, tu lembra do passado, tu junta as dores do passado, os sofrimentos da vida atual. Então existe sim uma misericórdia divina muito grande, que faz com que a gente se esqueça do passado. No livro André Luiz, quando ele desencarna, depois que ele é recolhido no umbral, quem lê o livro vai lembrar, ele vai morar na casa de Lícia, do enfermeiro. Aí a mãe, a dona Laura, recebe ele com muito carinho, papo vai, papo vem. O marido Ricardo já tinha ido para a reencarnação, porque ela ia voltar. Aí o assunto esquecimento do passado, aí ela fala que ela e o marido tiveram permissão, quem lê o livro vai lembrar, de voltar à memória no passado em 300 anos. E o mentor falou para ele assim, não dá para voltar mais não, o limite de vocês é até aí. Que à medida que vai indo lá para trás, né, se hoje a gente em dia, né, como diz a minha mulher, é uma peste, imagina duas pestes juntas. Então, gente, a gente está evoluindo, crescendo para Deus, né? Presença de antigos desafetos. A gente aprende com a doutrina espírita que, via de regra, os inimigos do passado vêm aonde, gente? Debaixo do mesmo teto, né? Para o amor cobrir a multidão do pecado.
Já pensou se uma mamãe está ali, toda carinhosa, né, com o nenenzinho recém-nascido no colo, amamentando. Aí olha assim, peraí, esse cara aqui não é estranho não. Aí lembra que aquele menininho, aquela criancinha, que é o espírito imortal, lhe tirou a vida em vidas passadas. Como é que ficaria a vida social de relação se nós voltássemos ao passado? Né? Eu encontrar minha querida amiga Cláudia e ter a vergonha de lembrar que eu no passado prejudiquei a minha querida amiga. As relações sociais ficariam impossíveis de existir, gente. Então está tudo certinho, a gente que acha que está errado. Com relação a tudo certinho, tem uma história engraçada de evangelização, não sei se tem evangelizador infantil aqui, eu fui durante muito tempo, uma coisa maravilhosa, uma cachaça boa de beber, que a gente sabe, a evangelização é muito legal. Com crianças do orfanato, então, os clientes estão lá à disposição. A gente chegava lá, eu ficava numa sala sozinho, com quase 40 adolescentes. Rapaz, eu fiquei até de cabelo branco lá, era coisa de doido. Então, o cara vivia reclamando das coisas de Deus. Aí ele olhou para o chão assim, viu aquele pé de abóbora, né? Aquela abóbora rasteirinha, cada abóbora desse tamanho. Aí aquela árvore grande pra caramba de jabuticaba presa no pé, um troço pequenininho. Aí eu estou dizendo que está tudo errado, rapaz. Uma árvore grande dessa com as frutinhas pequenininhas, um pezinho desse rasteiro com cada bicolão de abóbora. Tinha que ser o contrário, a árvore grande com a abóbora grande e as pequenininhas no chão. Aí almoçou, deu aquela preguicinha, ele esticou a esteira de baixo lá do pé de jabuticaba e está lá continuando, e de repente, estoura uma jabuticaba na testa dele. Aí ele passou a mão assim, limpou, olhou assim para a abóbora que estava do lado, deixa do jeito que tá bom. Se já pensou? Fosse uma abóbora que despedaçasse na cabeça dele lá. E, gente, Jesus, modelo de perfeição a seguir. Vamos botar um pouco dos habitados, tá? Para a gente falar um pouquinho de Jesus. Jesus, ele é o Criador, o Fundador, o Protetor e o Governador espiritual do planeta Terra. Tá? Porque o objetivo primordial da doutrina espírita é o aprimoramento moral da criatura humana. Qual é a religião boa? É aquela que torna o homem melhor, gente. Todas são boas. Mas a doutrina espírita esclarece consolando, consola esclarecendo. Dá uma responsabilidade muito grande. O espiritismo não vende facilidade, não cobra nada, é tudo gratuito, te dá total liberdade, não te proíbe de fazer absolutamente nada, mas te dá esclarecimento. Se você pisar na bola, quando desencarnar, não pode chegar lá assim, mas eu não sabia. Você não ia lá no discípulo de Tiago, lá, rapaz, não estudava lá, quando pegou os livros do Evangelho, não. Muito será cobrado de quem muito recebeu. Então, o espírita é o cristão mais esclarecido que existe. Em contrapartida, é o que tem mais conhecimento e mais responsabilidade. E o modelo é Jesus. Não é? A doutrina espírita, em sua essência, é toda cristã. Para Jesus, para o espírita, Jesus é o sublime modelo de perfeição a seguir. Ele não vai me dar a mão para me levar para uma salvação fácil, para me livrar das responsabilidades daquilo que eu tenho que fazer. Espírito nenhum faz por nós o que nos compete fazer e nos aponta caminho. Espírito nenhum faz. Você está sofrendo, você recebe uma orientação espiritual, o mentor vai te dizer, meu filho, tenha fé em Deus, tudo passa, tenha confiança, continue na luta, use a oração, isso vai dar certo, isso vai passar. Tá, gente? O codificador se aproximou da doutrina espírita, levado pelo companheiro Fortier, que disseram para ele assim, rapaz, as mesas sobem, né, e dão respostas. Aí ele pensou, ele era um magnetizador, ele pensou, né, as pessoas colocam as mãos em cima das mesas, eu sabemos disso, e a mesa vai se eleva. Aí ele, como magnetizador, ele foi para uma reunião dessa com uma teoria pré-concebida. As pessoas colocam as mãos em cima, todo mundo sugestiona, a mesa vai subir, a mesa vai subir, a mesa vai subir. Né? Aquela indução mental, o magnetismo faz com que a mesa se eleve um pouco. Aí ele chegou lá cedo, deu uma geral no ambiente, que tinha muita mistificação, não achou nada, foi pendurado, nada que pudesse simular embuste. As luzes são diminuídas, todo mundo, inclusive ele, bota a mão em cima da mesa,
Aí a mesa começou a subir, parou assim numa certa altura, todo mundo com a mão em cima, ele pensou, é isso. Ele achou que tinha resolvido o problema, mas acontece que a mesa continuou subindo, não deu mais para ninguém colocar as mãos em cima, a mesa encostou lá no teto, e agora? Aí ele ficou embatucado, como cientista, foi pesquisar a fundo e forneceu para nós a doutrina dos Espíritos. Então, gente, Jesus é o nosso mestre de perfeição a seguir. E eu queria terminar com uma história real chamada Uma Prova de Amor. Eu vou tentar levar pela memória, mas memória de velho sabe como é, né? É igual computador, né? Computador assim, desculpa a brincadeira, né? De baixa qualidade, não tem memória, tem vaga lembrança. Vamos lá. Uma história de amor. Deixa eu só beber um pouco de água, a gente está terminando já, tá? Era uma vez um jovem casal, casados há algum tempo, se amavam de paixão, muito, mas eles eram extremamente pobres, viviam numa penúria imensa, não tinham dinheiro para nada, e como jovens tinham sonhos. Aliás, jovem não, se a gente deixar de sonhar, deixa de viver, gente. Ah, eu tenho 80 anos, e daí, cara? Tem alguma coisa que você queira fazer? Vamos fazer. Eu toco bateria. Passou minha barulhada lá em casa, perturbo de vizinho lá. Cara, a minha distração é música, gosto de música, escuta, enfim. A gente tem que ter a nossa própria escada, tem que ter os nossos sonhos. Ah, eu estou muito velho, muito velho para isso, nada, minha esposa dança rumba lá, faz. Enfim, a gente tem que sim, tem que viver, tem que se divertir, tem que ser feliz. A gente está aqui para ser, eu sou espírita, daí, rapaz. Mais um motivo para correr atrás da tua felicidade, não tem espírito não te proíbe de nada. Nem de fazer o mal, você pode até matar uma pessoa, mas você vai saber que você vai ser responsabilizado por aquilo ali. Né? Então eles tinham sonhos. O sonho do rapaz, ele tinha uma joia que era um relógio de bolso muito bonito. Eu não sei se alguém aqui conhece essa história, isso é real. Mas ele não podia usar o relógio de bolso, os mais novos relógios de bolso se coloca assim, né? Antigamente as calças tinham porta-nico, hoje em dia não tem mais, né? Você colocava o relógio de bolso aqui, mas tinha que ter uma correntinha para não perder. E o relógio de bolso que ele ganhou do avô dele era lindo, funcionava bem, mas ele não tinha correntinha. E o sonho dele era comprar a correntinha para poder usar o bendito do relógio, mas nunca tinha dinheiro para comprar a correntinha, então o sonho ia sendo adiado. Já a moça, ela tinha os cabelos muito bonitos, e ela queria comprar um prendedor de cabelos, para prender o cabelo dela, né? Ela até via, já sabia qual o prendedor, mas ela meio caro também, não tinha dinheiro para comprar o bendito do prendedor de cabelo. Aí o tempo passa, um ano passa, chega a noite de Natal. Eles se encontram na sala, né? Aquela penúria, aquela ceiazinha de Natal, muito humilde, muito simples, e vem cada um com um pulinho na mão, um presentinho na mão. Aí eles trocam os presentes. A moça pede o rapaz que ele abre o seu presente. Aí ele abre. O que tinha lá? A correntinha do relógio. Aí a moça vai e abre. O que tinha lá? Acertado de novo, o prendedor de cabelo. Mas aí a moça fica sabendo que para ele, o rapaz comprar o seu prendedor de cabelo, ele vendeu o relógio de bolso. Aí ela tira o lenço que estava na cabeça. Aí fala para ele percebe. Para ela comprar a correntinha do relógio, ela cortou e vendeu os seus bens. Era um buscando fazer a felicidade do outro. Que a nossa felicidade maior consiste em colaborar na felicidade alheia. Porque nós temos sempre o amor de Deus em nossas vidas. Somos agraciados. A misericórdia divina nos ampara, nos assiste 24 horas por dia e nós não nos damos conta. Temos muito mais para agradecer do que para pedir. Mas somos imperfeitos e pedintes, imediatistas, queremos tudo para agora, tudo para hoje, e que a nossa vontade se faça. Oramos a Deus e achamos que Deus não nos atende. Deus nos atende sim, segundo as nossas necessidades e não segundo as nossas vontades imperfeitas. Então, queridos e queridas, nos voltemos para Deus com paz, com fé, com muita confiança no Pai Celestial
que Jesus nos apresentou Deus como sendo o Pai. E o Pai humano quer o melhor para o seu filho. Imagina o Pai Celestial. Então as bênçãos de Deus, nosso Pai Celestial, do Mestre Jesus, se derrame sobre todos nós aqui presentes. Se derrame sobre essa casa de amor, trabalho e oração. Que os seus trabalhadores possam crescer cada vez mais em amor, em moralidade, em prática do bem e em caridade. Muito obrigado pelo carinho que me receberam, pela paciência que tiveram comigo na noite de hoje. E até uma outra oportunidade, se Jesus assim permitir. Que Deus nos abençoe.